Mas, amigos, olha só, eu queria, de fato, convidá-los ao Evangelho de João, porque me parece pertinente, uma vez que a gente vai ter rito, celebração da ceia do Senhor. E eu queria ler com vocês o capítulo 6. (25). Isso. Essa semana eu comentei com alguém que eu estou com saudade da minha Bíblia de papel. Mas as letras estão sumindo dela, né? Tipo, aí esse dispositivo aqui é melhor que as letras não somem, mas é um pouco lento às vezes para mudar. Vamos lá. João capítulo 6, 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer do pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Pare de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para que comamos? Jesus lhe disse: Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue,
não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu hoje ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Que o Senhor nos guie a toda a verdade, que o Espírito dele nos ilumine e que atualize a palavra dele como vida dentro de nós. Em nome de Jesus. A gente se encontra aqui para uma noite de celebração, de rito. Contudo, é um texto emblemático e essencial a todos nós. Ele faz aqui algumas afirmações severas e contundentes acerca da nossa realidade, da nossa vida, do nosso espírito, da nossa existência. E ele começa apresentando aqui um pessoal, um time de gente, um povo, uma galera que foi ao encontro dele, querendo saber mais dele. No entanto, ele já começa dizendo, olha, eu sei que vocês não estão aqui discernindo quem eu sou. Eu sei que vocês não estão aqui sabendo, entendendo qual é a minha. Vocês vieram aqui atrás de pão. Jesus já tinha multiplicado pães no contexto antecedente a esse, já tinha feito alguns milagres, estava impactando aquela cultura, aquele povo. No entanto, as pessoas estavam indo atrás dele para comer pão, no interesse de coisas materiais, objetivas, coisas que se poderiam tocar. E essa narrativa de João 6, para mim, ela é emblemática porque a gente consegue ver ali dois mundos se entrelaçando, que é a nossa realidade e a dimensão que está para além do aqui e do agora. E Jesus foi severo com eles, falando, olha, vocês estão aqui primeiro porque vocês queriam comer. Vocês queriam se alimentar apenas. E Jesus não tinha nenhuma intenção de nutrir neles a ideia que seria oferecido pão a eles diariamente, sem que eles pudessem trabalhar dignamente para isso. Seria um estelionato espiritual se isso acontecesse. Seria dizer que o reino de Deus e a presença do Espírito seria uma fraude. Ele não tinha nenhuma ideia de fazer com que essa fosse o que estivesse sendo transmitido a eles. Não estava sendo passado para eles nenhuma ideia de facilitação material. Do que, olha, você fica perto de mim, se relaciona comigo, que as coisas vão começar a acontecer na vida de vocês milagrosamente. Tudo de bom vai acontecer. Não era isso também, seria uma infantilidade e idiotizaria as pessoas para sempre, sem fazer com que eles se conseguissem se discernir, se entender. Então, qual era o objetivo de Jesus? Qual era o desejo, o intuito de Jesus nessa história? Se não de fazer cada um daqueles indivíduos e de nós também nos remetermos ao que de fato importa, nos remeter ao que permanece, ao que tem sentido e significado eterno. Ele era o pão da vida. Ele fala, olha, enquanto você estiver trabalhando para esse pão aí, vocês vão morrer. Não trabalhem por esse pão. Discernam quem eu sou. Jesus estava convidando a gente para trilhar aquilo que ele chamou de caminho na existência. Enquanto esses estavam procurando para ter benesses materiais ou para se alimentar de pão sem ter que trabalhar, ele falou o seguinte, olha, acordem, vocês estão de uma realidade, outra, então é oportuno a vocês que discernam quem eu sou. Porque enquanto vocês estiverem apenas pensando com as categorias da terra, no dia de hoje, apenas no aqui e no agora,
querendo apenas saber do que comer, de onde trabalhar, do que fazer. E vocês não entenderam nada ainda. Então ele estava remetendo o pensamento de cada um para um lugar eterno, de significado existencial persistente, que dura para sempre. Que caminho é esse que ele estava nos convidando para trilhar? Que caminho é esse que ele estava chamando a gente para andar? Se não aquele de que se anda sabendo todo dia que foi alcançado pela misericórdia de Deus, pelo Deus que nos amou, quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Saber que é a graça de Deus que abre espaço para a gente discernir, entender e assimilá-lo. Porque o convite é esse, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, e o convite aqui não era para, de fato, para o canibalismo, era para discernimento do que importava, do que era, do que vale e do que não vale, nada começaria. Então ele fala, olha, é legal você trabalhar, é legal você ter suas preocupações diárias e ordinárias, é justo você ter dignidade no seu trabalho, trabalhar pelo seu pão. Agora, enquanto você não discernir quem eu sou, a palavra que eu sou, e não viver de mim, nada acontece. E o que se exige? Nada, porque está tudo feito. Esse caminho gera em nós um constrangimento de graça em amor, porque nós fomos alcançados por Ele sem que nós precisássemos fazer absolutamente nada. É porque a nossa mente insiste em viver numa mecânica terrena, ordinária, pontual, que a gente se enrola na existência. Agora, se a gente se apropria da carne dele, do sangue, e conforme ele falou assim, olha, o meu desejo é que vocês vivam em mim conforme eu vivia no Pai. Jesus gostaria que todos nós aqui tivéssemos essa mesma condição, essa mesma mentalidade, que o drive fosse esse. Olha, assim como eu sou nele e ele é em mim, vocês precisam ser. Ser nele, discernir a vida com esse olhar, não obstante as circunstâncias. Mas enquanto a gente não assimila e não se apropria disso, nada acontece, gente. E como é que a gente assimila isso? Como é que a gente internaliza essa verdade? Não é ficando no Facebook o dia todo, com certeza, né? Não é ficando lá no Twitter o dia todo, no Instagram, mas é pensando que se você não se debruçar para uma viagem no seu interior, de se ler, de se entender, de se expor à palavra e deixar que ela vá iluminando o seu interior, o que resta é apenas o ordinário do dia a dia, conforme o dia a dia é. Reflexo. Então, hoje, o Deus que tudo pode, o alto e sublime, conforme eu li aqui no início, que habita em luz inacessível, mas que está plenamente revelado em Jesus, ele tem a ousadia de falar, lembre-se de mim, dado a liberdade que ele nos dá para caminhar. Lembre-se de mim. O que a gente vai fazer aqui hoje nos remete a lembrar dessa possibilidade, dele ser o pão da vida, com o qual eu devo me alimentar. De eu me embrenhar com esse sangue e ter vida nele, de passar a existir todos os dias com essa mente, para que todos nós passemos de meninos a homens, para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. E hoje, ao participar da ceia, o convite é esse, a se apropriar do bem que está à nossa disposição e para saber que a gente deve caminhar se alimentando do pão da vida. Porque só assim um caminho de vida se estabelece. Porque senão é tudo retórica, é tudo vício, é tudo mecanismo de repetição, são vícios mentais, como a gente vem falando aqui. E quando é que você vai começar a comer o pão da vida, gente?
Quando vai se embrenhar e se misturar e se sentir um somente, assim como Ele era no Pai e o Pai nele, nós também nele, nele no Pai e o Pai em nós. Esse é o convite. E está à nossa disposição. À nossa disposição. Então hoje, quando participarmos da mesa, tomara a gente tenha em mente este fato. Porque se a gente continuar com as mesmas mecânicas de sempre, de nada se adianta. É o que ele fala. Não trabalhe pelo pão que vai perecer. Não se esforce por isso. Ele não está falando para ninguém deixar de trabalhar, mas sabe aquele seu set mental? Aquele teu foco que diz respeito com alguma coisa no aqui e no agora, somente ali? Fala, olha, transcende, amigo, transcende, porque tu é espírito. Você é espírito. Temporariamente a gente está aqui, experimentando a realidade através da nossa carne, através de mecânicas, através da biomecânica, de uma estrutura de carbono. Agora, está para além disso. E ele fala, olha, eu ressuscitarei no último dia. Vidas ressuscitadas, que não precisa esperar o último dia, o dia eterno. A gente pode viver hoje com essa mentalidade. Hoje. O convite é esse. Por que não começar? E o que precisa fazer? Já está feito. Está tudo feito. O que precisa é se voltar para dentro e começar a discernir aqueles gatilhos que te levam para lugares que daqui a pouco você vai falar, poxa, eu não queria estar aqui. Isso aqui não diz mais de mim, mas eu estou aqui ainda, me lambuzando aqui. Isso aqui eu não precisava mais fazer, mas continuo fazendo. Ocupando espaço na tua mente, ocupando tempo da tua alma, em vez de você produzir para aquilo que gere vida. Então, gente, o convite é a todos. O bem é para todos. Paulo fala, olha, pense, discirna, avalie-se e participe. Então, hoje, quando participarmos da mesa do Senhor, tenha isso em mente, que a gente está para muito além do copinho de plástico, do vinho ou do suco de uva que está aqui. Esses elementos expressam e representam coisas eternas, que está para além do nosso entendimento, para além de qualquer capacidade de racionalização. É por isso que a gente alcança pela fé. Então, há muito mais da vida a ser explorado em justiça, em amor, em misericórdia, no serviço, no se doar, no acolher. Há muito da vida a ser explorado. Vamos juntos transformar a nossa realidade, a realidade daquilo que é possível a você naquele momento. Talvez seja da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, do meio social no qual você vive. Mas há uma possibilidade de você transformar a sua realidade nesse contexto. Operando em ti a mente de Cristo, tentando discernir as coisas conforme as coisas são. Se calando, perdoando, amando, indo ao encontro do próximo, tendo paciência, tendo amor. Amor. Se ficar no automático, já era, amigo. Já era. Mera repetição, mera repetição. Se você pudesse se perceber em perspectiva, talvez você tivesse pena de você. Como às vezes eu me olho em perspectiva e falo, cara, você é maluco. Chega a ser ridículo. Aí eu falo, Senhor, tem misericórdia. Porque às vezes a gente não consegue caminhar com aquilo que já alcançou. A gente pensa ter alcançado, ter entendido, mas na hora de expressar, não vai, né? Aí você pensa, não dá, essa coisa não dá para mim. Não dá sim. Paulo fala, olha, esquece as coisas que para trás ficam e vai em frente, vai para o alvo.
E usa teu tempo útil com coisas que sejam conforme a verdade, conforme a justiça, conforme o que é amável e verdadeiro. Porque senão, amigo, é só blá 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 mesmo. É só mimimi. Se você pudesse pegar a sua experiência de 5, 10, 15 anos e comprimi-la, você ia ver como as coisas se repetem. E por que se repete? Porque não se abre para o novo. Fica preso lá naquela condição mental, naquele vício, e não deixa a vida entrar. Então hoje, tomara a gente beba cura, coma a ressurreição, se alimente de coisas da verdade, e que isso nos faça bem, e nos catapulte para uma dimensão de vida que consegue discernir a realidade com bons olhos. Tomara seja assim. Que a gente mire o pão da vida e que a gente viva uma vida ressurreta todos os dias. E é agora, é hoje, é hoje. Não importa o que ficou para trás, entende? Usa isso a teu favor. Usa isso a teu favor. Tipo, eu aprendi com tudo que aconteceu lá atrás. Eu não preciso de nada disso mais. Posso começar agora uma nova etapa, mas com sabedoria, com entendimento. Não tem sabedoria? Peça a Deus que dá livremente. Uma vida com sabedoria. E sabedoria é uma intuição em relação à verdade. É aquela intuição da verdade, um insight do Espírito. Não tem a ver com conhecimento, com acúmulo de saberes. Isso se consegue com o coração contrito, longânimo, com discernimento, com aquietação da alma, com confiança, para que a gente saia da rodinha. Vamos lá, gente? Vamos juntos. Vamos juntos. Está tudo feito. Basta a gente tocar a vida. Não é, Luciano? Está tudo feito. Vamos em frente. Vamos em frente. Deixar as coisas que para trás ficaram. E viver de maneira digna do Senhor. Sabendo que somos espírito. Que a nossa experiência no ambiente aqui da realidade é transitória. É por isso que quem vive só com essa condição de tempo vai ficando meio deprimido, porque vê que está chegando uma linha que não dá mais para passar, né? Vai ficando meio louco no processo. Aí vai se envolvendo, vai esquecendo as coisas, não está nem para nada. Mas está para além dessas coisas, gente. Está para além. E a gente, seres que dizem-se identificados com Jesus, o convite é para trilhar isso que ele chama de caminho. Só assim pode haver paz, tranquilidade, ainda em que meio às dificuldades, porque há de haver consciência, há de haver entendimento, há de haver discernimento do outro. Porque o outro, você já o fez dentro de você. Você, quando olha para o outro já tá dito para você. Às vezes ele nem é mais a pessoa que você julga que ele seja. Mas como já está dentro de você, você já o julga conforme aquela imagem que você capturou dele. E ele é sua. Aí ninguém se encontra com ninguém, olha só que coisa louca. Então só a palavra para poder nos assentar, fazer divisão entre alma e espírito, nos aquietar e nos dar a capacidade de enxergar o outro onde o outro está e tentar criar espaço em nós para o outro, resgatar o outro em nós. Porque igreja tem a ver com relacionamentos, com trocas. E se isso não estiver acontecendo, a possibilidade é que você vai ficando apenas no presente. Então o convite é transcender, gente. Vamos juntos.
Ao participar, tenha isso em mente, que a gente está diante de coisas eternas, inefáveis. E o convite é para se lembrar. Vamos nos lembrar, porque a gente esquece com facilidade. Vamos nos lembrar. Vamos ficar de pé? Vou pedir a algumas pessoas para nos ajudar na distribuição. E conserve um espírito solene nesse momento. Tenha em ti uma reverência significativa. Crie espaço em você para isso. Se aproprie do significado. Senhor Jesus, Tu és digno de louvor. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu amor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela possibilidade de vida em Teu nome. Senhor, Tu conheces cada um de nós, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. É a Tua graça e o Teu amor e a Tua misericórdia que nos dá a condição, Pai, de estar de pé. E que, estando de pé, Pai, estejamos em Ti. E que a Sua luz nos ilumine completamente, Pai. Tu conheces as nossas realidades, o que se passa em cada mente, em cada coração. Que Teu Espírito transforme tudo em vida, Pai, pela Tua graça. Que haja um novo momento, um novo marco, se assim for necessário, Pai. Mas que não haja ninguém aqui ausente da Tua presença, da Tua palavra, do Teu Espírito. Seja assim em nome do Teu Filho. Amém, Pai. Amém. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Seja assim com todos nós. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou do pão e, tendo dado graças, disse: este é meu corpo que será dado em favor de vocês. Todas as vezes que comerem desse pão, lembre-se de mim. Façam isso em memória de mim. Depois de haver ceado, Ele também tomou do cálice e disse que esse cálice era a nova aliança, o novo compromisso, o novo acordo dele, feito em favor de todos nós, pelo sangue dele. Lembre-se de mim quando fizerem isso, porque todas as vezes que a gente comer do pão e tomar do cálice, a gente anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha. Todos juntos, comamos e bebamos.